No vídeo de hoje eu vou provar para você que você está perdoado por Deus. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, o 27º episódio do nosso Café e Graça. Olá, queridos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida nessa manhã. Estamos chegando para mais um devocional, para mais um episódio do nosso Café e Graça, e hoje eu quero mostrar para você, compartilhar com você o porquê de você e eu estarmos plenamente perdoados. Ontem eu lembrei você, daquilo que nós falamos algumas semanas atrás sobre essa realidade espiritual de que nós estamos perdoados, plenamente perdoados, e hoje eu quero trazer para você o porquê, né? Qual é a base, qual é o fundamento que nos dá a certeza dessa revelação. Eu espero que você tenha feito o desafio de ontem de orar de forma diferente, de ter uma postura diferente. Se você fez, eu quero saber como é que foi. Coloca aqui nos comentários, coloca aqui no chat, para que eu possa interagir com você, saber como é que está sendo essa experiência com você. E claro, não esqueça de apertar o like aqui no vídeo, abaixo do vídeo, e de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa entender a verdade a respeito do perdão de Deus. Bom, se você assistiu ontem a reprise, da ministração Plenamente Perdoados, você já teve uma ideia, um vislumbre aí do que nós estamos falando, né? E nós vamos continuar com as nossas reprises. Amanhã nós teremos a segunda parte dessa reprise, dessa ministração. Você não pode perder. Mas no domingo em que eu compartilhei com você essa mensagem, eu falei sobre a moeda falsa. Você lembra? Eu mostrei para você que nos relacionamentos humanos nós usamos muitas coisas para buscar o perdão das pessoas, né? Uma desculpa, um pedido de desculpa, aliás, uma lágrima, né? Uma promessa de que nós não vamos fazer mais, que vamos fazer diferente. Ou seja, existem várias moedas que nós usamos para alcançar o perdão das pessoas. Só que essas moedas não funcionam quando o assunto é Deus. Então, o meu choro, a minha lágrima, a minha contrição, o meu esforço não muda o fato de eu ser perdoado por Deus. Deus não vai me perdoar. Deixa eu reformular essa fala. Deus não vai me perdoar porque eu chorei, porque eu me arrependi, ou porque eu me prometi que vou me esforçar. Não, Deus não aceita essa moeda. Se nós formos levar em conta de que Deus tem um livro de contabilidade contra nós precisamos levar em consideração que o padrão de justiça de Deus é elevado ao nosso. Então não é um choro, não é um arrependimento, não é uma contrição, uma promessa vazia que vai mudar o veredito de Deus contra nós. Vê como isso é sério? Se de fato existe no céu um livrinho lá com todos os seus pecados, você acha mesmo que chorar vai fazer esse pecado ser apagado? Fala a verdade. Claro que não. Por quê? Porque o padrão de Deus é elevado. O nosso choro, a nossa lágrima, as nossas promessas vazias não tem valor no mundo espiritual. E qual é a moeda de Deus? A palavra nos ensina, olha aqui, Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Preste atenção. Hebreus 9, 22 diz o seguinte: de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não pode haver absorção. Sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Então, qual é a moeda do mundo espiritual? O que fazer para sermos redimidos? O que fazer para sermos perdoados? Sangue. O sangue é a moeda do mundo espiritual.
É por isso que no Antigo Testamento, Deus estabeleceu um sistema de sacrifícios. Animais eram mortos, o sangue de inocentes animais eram derramados para que o pecado da humanidade, né, do povo de Israel, de forma específica, fosse encoberto. Então, o preço para cobrir o pecado de um homem no Antigo Testamento era a morte de um animal inocente. E o ápice desse sistema era no Yom Kippur, onde um animal era morto em favor de toda a nação de Israel. Todo o povo de Israel, naquele dia, estava ali buscando a Deus, buscando receber o perdão de Deus por meio do sacrifício daquele animal. E uma vez que Deus aceitasse aquele sacrifício, toda a nação, de toda parte, não importa qual fosse o pecado, se tinha se arrependido ou não importa. Se Deus recebesse aquele sacrifício, todos estavam perdoados. E esse perdão tinha validade de 1 ano, até o próximo Yom Kippur. Ou seja, eu usei para você na ministração a ilustração do cartão de crédito. Então, todas as vezes que o homem pecava no Antigo Testamento, ele passava o cartão de crédito. Qual era o cartão de crédito? O derramamento de sangue do animal. Mas, assim como o cartão de crédito não é a quitação da dívida, e sim um fôlego para você pagar a dívida, porque quando você usa o cartão de crédito, você não está pagando de fato, né? Se eu for ali no mercado e comprar qualquer coisa e passar o cartão, eu não paguei. Se eu paguei no crédito, né? Se eu passei no crédito, eu não paguei. Quando que eu vou pagar? Quando a fatura chegar. Quando a fatura do cartão de crédito chegar, então, de fato, eu vou pagar aquilo que eu comprei. Então, o Antigo Testamento, na verdade, o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento é esse cartão de crédito espiritual. O pecado não era aniquilado, ele era coberto. Se no próximo ano o Yom Kippur não fosse feito, Deus não renovaria, o perdão não viria maldição, viria destruição. A fatura iria chegar. Só que agora nós vivemos aonde? Na nova aliança. E graças a Deus pela nova aliança. Por quê? Porque, na verdade, tudo o que nós vimos do sistema sacrificial do Antigo Testamento é uma sombra para a realidade que nós vivemos hoje. E que glória é isso! Por quê? Porque a cruz é o verdadeiro sacrifício. A cruz é o Yom Kippur definitivo, onde o Cordeiro de Deus vai ser morto, não para cobrir, mas para remover, para aniquilar o pecado da humanidade. Assim como o sacrifício do animal lá no Yom Kippur, no Antigo Testamento, tinha o poder de trazer o perdão por 1 ano para toda a nação. O sacrifício de Jesus é poderoso para perdoar todos os nossos pecados, mas não apenas por um tempo, mas para todo sempre. Por quê? Porque ele é eterno. O sangue de animal era insuficiente, porque era um animal. Mas o sangue de Jesus é suficiente, porque é um homem perfeito e é um Deus infinito. Isso é poderoso. Em 1 João no capítulo 2, olha isso aqui. 1 João capítulo 2, no versículo 1, vamos ler do 1 e o 2 para você entender. Ele diz o seguinte: Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o pagamento pelos nossos pecados. E não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Uau! Então, significa que
com um único sacrifício, com o seu próprio sangue, Jesus apresentou a moeda definitiva diante do tribunal de Deus. A moeda pelo perdão, o pagamento pelo perdão dos nossos pecados, não é a nossa lágrima, não é a nossa contrição, não é o nosso esforço, não são as nossas promessas. O sacrifício, o pagamento pelos nossos pecados foi o sangue de Jesus na cruz. E não é um pagamento parcial. Na verdade, Jesus, quando ele disse, está consumado, tetelestai, eu expliquei para você na ministração. Tetelestai é o quê? A dívida está paga, completamente paga, totalmente paga. Não há mais dívida. Você e eu não devemos nada para Deus. Se nós nascemos de novo, nós somos plenamente perdoados. Aleluia! Você pode escrever isso aí, ó. Se eu nasci de novo, eu sou plenamente perdoado. Uau! Isso significa que não devo mais nada para Deus. Aleluia! Se você nasceu de novo em Cristo, você é plenamente perdoado. Isso significa que você não deve mais nada para Deus. Nem no passado, nem no presente e nem no futuro. Nada. E o que isso muda na nossa vida hoje? Descanso. Eu e você podemos descansar. Você não precisa mais se preocupar com a renovação do perdão. Eu tenho que agora lutar para ser perdoado. Não. Eu tenho que me arrepender para ser perdoado. Não. Você tem que mudar a sua mente. O pagamento já foi feito. Você não precisa pagar mais. Você precisa receber os benefícios da quitação da sua dívida. Toda a sua dívida foi paga. Lembra do texto, 1 João 2:2? Ele é a propiciação, o pagamento pelos nossos pecados. Ele. Aleluia! O sangue de Jesus é a única moeda que Deus aceita. E ele a aceitou de uma vez por todas. Seu perdão não é baseado no seu desempenho, mas na suficiência do sacrifício de Jesus. Descanse. Você é plenamente perdoado. Amém? Eu quero orar por você para que você possa internalizar essa verdade. Se ainda resta alguma condenação, alguma culpa, qualquer seta maligna sobre a sua mente, que isso venha cair por terra hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, que maravilha. Obrigado por essa verdade. Nós somos plenamente perdoados. E isso não é uma retórica, isso não é uma fábula, isso é uma verdade baseada na obra de Jesus. Cristo Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o pagamento da nossa dívida. De fato, estávamos debaixo de culpa, de condenação, passivos à maldição. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos libertou do poder das trevas e do pecado. E hoje nós somos plenamente perdoados. E é essa convicção que nos leva ao descanso. É essa verdade que nos faz viver em novidade de vida. Eu declaro descanso na alma do meu irmão, na alma da minha irmã, que toda culpa, condenação, que toda ansiedade, inquietação, que provém dos erros, dos pecados, que caiam por terra.
que possamos desfrutar, viver nessa realidade sólida. O sacrifício de Jesus é a moeda única e suficiente que pagou o preço pela nossa liberdade. Não devemos mais nada para o Senhor, por isso podemos ser abençoados. Não estamos mais em dívida com o Senhor. Estamos aptos para receber das tuas bênçãos, porque somos plenamente perdoados. Que isso seja realidade na nossa vida hoje. Que nós possamos experimentar do teu favor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, né? Então, é isso. Descansa nessa verdade. Viva nessa verdade hoje. E amanhã nós vamos continuar. Amanhã eu quero falar com você. Nós vamos confrontar, na verdade, essa mentalidade que eu sei que ela vai voltando. Eu sei como é que funciona. Amanhã nós vamos confrontar essa verdade, essa mentira de Satanás na sua vida. E nós vamos falar sobre o que significa viver nesse lugar onde o nosso pecado foi plenamente perdoado. Tá bom? Não esqueça de deixar o like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E amanhã eu te vejo para mais um Café e Graça. Deus abençoe.